Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Ele vive, Ele reina para todos sempre. Ele é nosso único e suficiente Salvador. Ele nos ama com amor eterno, com seu precioso sangue, nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Creia, não em mim, mas em Cristo, como diz as Escrituras. A Escritura afirma em Hebreus 10:14 que por único sacrifício Cristo nos aperfeiçoou para sempre. Creia que o precioso sangue de Cristo nos deu eterno perdão dos nossos pecados, eterna redenção e eterna salvação. Creia em Cristo, como diz as Escrituras. Como príncipe de Deus e mestre na palavra, mediante revelação do seu Espírito, quero aqui sempre o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, o Evangelho da fé, o Evangelho da justiça mediante a fé, pré-anunciado a Abraão. Gálatas 3:8 afirma esta verdade, o Evangelho confiado aos apóstolos e principalmente a Paulo, fiel ministro encarregado deste ministério, modelo principal deste evangelho. Creia, conferindo esta verdade em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículos 11 e versículos 16. E viva como Abraão e como os que estão predestinados a viver a justiça da fé, independentemente de obras da lei, como está escrito. E hoje quero aqui mais uma vez tratar a respeito da teologia da prosperidade dos filhos de Abraão. Quando fala aqui, os da fé é que estão abençoados com o crente Abraão, Gálatas 3:9. De modo que os que estão das obras da lei estão debaixo de maldições e não de bênção, como muitos pensam que pode barganhar ou alcançar de Deus por meio de obra de sacrifício o que Deus somente pela fé deu a Abraão. A palavra diz em Gálatas capítulo 3:29 que diz: "E se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa." Logo, eu creio que todos, como está escrito, que estão das obras da lei, não estão debaixo de bênçãos, Gálatas 3:10, e sim estão debaixo de maldição. Porque está escrito que maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Ou seja, só Cristo Jesus teve o poder de cumprir toda a lei, e com este poder do seu cumprir em obediência a Deus foi que nos livrou, tanto judeu como gentio, das maldições da lei. E agora, o que se dizer a respeito da lei? O que significa a lei? A lei agora é o caráter, é a moral de Deus nas nossas vidas através do seu Espírito. E uma vez que nós estamos em Cristo, que já cumpriu a lei, apenas nós confirmamos a lei através da obediência, da justiça, da fé, do Evangelho, como está escrito Romanos 1:17, que diz: "O justo viverá pela fé." Fé independentemente de obras, como está escrito em Romanos, no capítulo 3, versículos 20 28, que diz, confira esta verdade em Romanos capítulo 3, versículos 28, que diz: "Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei." Logo, se alguém quer ser abençoado através de obras da lei ou sacrifícios, não pode. A palavra diz que todos, seja ele quem for, que estão debaixo das obras da lei, estão debaixo de maldição. Gisele, então, como é que eu herdo as promessas? Gálatas 3:7 afirma
que os da fé são filhos de Abraão. Versículos 9 afirma, de modo que os da fé é que são abençoados como crente Abraão. Assim como Abraão, sem obras de sacrifício, nada alcançou, senão somente pela fé. E a Escritura afirma que pela fé, Deus, na vida de Abraão, imputou a sua justiça. Justiça que hoje está em nós através de Cristo, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículos 1, diz assim a palavra: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Cristo cumpriu todas as exigências da lei. A lei que trazia para o homem a maldição, porque o homem estava vendido como escravo ao pecado. E Cristo vem com seu precioso sangue e compra tanto judeus eleitos como gentios eleitos para a salvação pelo seu único e perfeito sacrifício, a fim de que também não somente tenhamos a vida eterna, como muitos dizem que eu vou viver a vida eterna, não, também viver a herança que a Bíblia diz, herança dos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Veja isto que foi preciso também a manifestação das promessas feitas a Abraão chegasse até nós mediante o receber o Espírito prometido. Veja isto, Gálatas capítulo 3, versículos 3, 13 e 14, que diz: Cristo nos resgatou da onde? Da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Logo, os que estão da fé é que estão filhos de Abraão. Os que estão filhos de Abraão estão libertos. Cristo resgatou de toda a maldição da lei, porque ele foi o meu e o seu substituto. Diz aqui Gálatas 3:13, que ele fez maldição em nosso lugar. E diz que nós em Cristo agora estamos justificados pela fé, assim como Abraão, que recebeu a imputação da justiça de Deus. Nós temos em nós imputado pelo próprio Deus, por meio de Cristo, a justiça, para não só sermos livres do inferno e da condenação, como muitos ameaçam o povo de Deus com a condenação, nós estamos livres da morte, que é a segunda morte, que é a condenação no inferno, mas também temos, por este evangelho da justiça da fé, viver aqui as promessas feitas a Abraão, que é viver uma vida como Cristo. O próprio disse isto em João 10:10, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Também está escrito em 1 de Timóteo que esta piedade, este evangelho, este viver pela justiça da fé tem as promessas da vida que agora é e da que há de ser. Por isso, existe sim, biblicamente, uma teologia de prosperidade dos filhos de Abraão. Assim como Abraão, obediente a Deus, pela fé, recebeu a justiça, e Abraão é abençoado com toda sorte de bênção, assim também os que crê. Em Efésios 1:3 afirma: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, ou nos terá, não, nos tem abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, regiões celestiais significa debaixo do céu. Nós, como filhos de Abraão, somos abençoados em qualquer lugar, em qualquer situação ou circunstância. Nós somos abençoados e Deus, com a sua fidelidade, cumpre na vida daqueles que vivem como Abraão a justiça do evangelho da fé.
independentemente das obras da lei, como está escrito em Romanos 3, 28. Ah, Gistelmo, mas eu quero viver as obras da lei. Viva todas, como disse Gálatas 3:10, que não viver pode esperar maldição, porque a palavra de Deus diz que todos quantos, pois, estão das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Quem permaneceu e cumpriu? Cristo. Por isso, creia que Cristo, como nosso substituto, Gálatas 3, 13 e 14, nos resgatou da maldição da lei e fez chegar a nós, os que cremos, pela fé, o Espírito prometido, para que possamos viver Gálatas 3, 29, sendo de Cristo, descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A promessa feita a Abraão se estende a todos os seus filhos espirituais, não sobre os filhos carnais. Nós vamos também tratar a respeito desta verdade, porque só é das promessas de Deus os que são filhos de Abraão espiritualmente, e não os da carne, os que vivem como Abraão, a justiça do Evangelho somente pela fé, como está escrito Romanos capítulo 1, 17, que afirma: o justo viverá pela fé. Fuja de obras de sacrifício, principalmente ligados à lei, à antiga aliança, e viva a nova aliança, o caráter de Cristo em nós, através do seu Espírito, confirmando as exigências da lei sem sacrifício, porque Cristo está em nós, o obediente que cumpriu toda a lei está em nós e faz com que nós vivamos em obediência, sem a necessidade de oferecer sacrifícios em prol das nossas fraquezas de pecado, porque isto Ele mesmo fez uma vez por todas e para sempre. Hebreus 10, 14. Creia, Igreja de Cristo, e viva a verdade e o poder do Evangelho da Justiça, Evangelho da Graça, pré-anunciado a Abraão, confiado aos apóstolos, principalmente a Paulo, e a fiel igreja que ama obedecer e crer em Cristo, e pelo que Cristo fez por nós, nós confiamos. Creia, igreja, graça e paz.